Bom, galera, bem-vindos a mais uma aula e mais um vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre lógica de programação, tá? Eu não vou fazer muitos códigos aqui, como você pode ver aí na tela, o código ele já está pronto e eu vou só comentar para você que não entende muito como funciona a lógica de programação ou para você que já entende e quer se aprofundar um pouco mais. Então, se você quer ver vídeos como esse, se inscreve no canal, like no vídeo. E os códigos que eu uso aqui, todos os códigos vêm da biblioteca de códigos Python, tá? O link está aqui na descrição. Então, se você quer ter acesso a códigos como esse para pegar, utilizar, alterar, estudar, trabalhar, só confere os links aí na descrição, tá certo? E para começar, eu trouxe dois exemplos aqui, como você pode ver, o aula e o aula 2, tá? São dois códigos, digamos que bem diferentes, mas todos vão tratar sobre a lógica de programação, tá? E o que é a lógica de programação? Bom, a lógica é basicamente a maneira da qual você estrutura o raciocínio por trás de um projeto. Então, aqui a gente tem como se fosse uma receita de bolo de cenoura, tá? Eu fiz algo bem básico aqui, tá? Até meio estranho, porque é muito difícil você fazer uma receita na programação, mas é para exemplificar. E o que é a lógica de programação? É isso aqui, tá? São os comentários. Você tem maneira de estruturar essa lógica, então você pode colocar todos os comentários primeiro e depois todo o código. Eu pessoalmente eu não gosto de fazer isso, tá? Eu prefiro fazer essa estrutura aqui, ó, que é comenta, constrói, comenta, constrói, comenta, constrói. Porque quando você voltar isso aqui, então vamos supor que você volte nesse código daqui a 2 meses e você esqueceu algumas coisas. É mais fácil, a lógica ela vai te guiar de uma maneira bem mais fácil. Então, qual é a estrutura de pensamento por trás disso aqui? Então, qual é o primeiro passo que eu tenho que pensar? Bom, o primeiro passo eu tenho que preparar os ingredientes e depois definir a quantidade de ingredientes necessários para o bolo de cenoura. Então aqui eu peguei todos os ingredientes, tá? Eu peguei uma receita bem básica aqui, tá? Eu não sei fazer um bolo de cenoura, mas eu coloquei aqui uma receita mais ou menos e aqui eu coloquei, ó, xícaras de açúcar. Então isso aqui é um comentário, tá? Isso aqui não é a lógica. Por exemplo, açúcar 1,5. Mas esse 1,5 é o quê? É 1,5 xícaras de açúcar, tá certo? O óleo aqui, ó, xícara de óleo. Então, isso aqui é um comentário, isso aqui é a lógica, tá? A lógica você escreve através dos comentários, mas a lógica é mais o raciocínio por trás. Então, qual é o segundo passo? O segundo passo é a etapa de preparo. Então, a função de cortar cenouras, tá? Eu coloquei uma função aqui porque a gente está adaptando para a programação, mas é basicamente o quê? Cortar cenouras. Então, descasque e corte as cenouras em pedaços. Então, é como se eu estivesse fazendo uma receita aqui. Então, ó, função para bater cenouras com ovo e óleo. Então, aqui eu tenho o passo a passo da cenoura junto com o ovo e com o óleo. Aqui embaixo eu vou para a parte de misturar, então eu vou misturar a farinha. Então, eu sempre tenho comentários aqui, ó. Misturar os ingredientes secos, entendeu? Então, aqui é mais seco. Então, aqui, ó, farinha, açúcar, todos os, digamos que estão em pó ali, os secos. Então, aqui a gente, ó, preparação da forma. Então, qual é o terceiro passo? Preparar a forma. Então, aqui, ó, vou untar a forma com óleo e farinha. Então, eu vou preparar a forma dessa maneira. Aqui depois eu vou assar o bolo, depois aqui eu vou seguir toda essa ordem, então eu coloquei todas as ordens das funções aqui, mas basicamente é assim, tá? O segundo exemplo que eu trouxe aqui é um exemplo mais técnico, eu trouxe uma automação de WhatsApp, então você vai, por exemplo, criar uma automação web ali utilizando o Chrome Driver, então você vai passar, por exemplo, uma lista de contatos, ele vai entrar no WhatsApp web e vai ficar mandando a mesma mensagem para esses contatos, certo? Então, aqui, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é configurar o Chrome Driver e abrir o WhatsApp Web. Então, a lógica, ela sempre tem que ser o passo a passo mais detalhado o possível, tá? Obviamente, quando o projeto é seu e você já é um programador com um pouco mais de experiência, você vai fazendo uma lógica, digamos que um pouco menos detalhada, tá? Então, por exemplo, você pode colocar aqui como passo 1, WhatsApp, por exemplo, e aí você coloca toda a estrutura de Chrome Driver e tal, mas aí você já sabe. Mas aí isso aí geralmente é quando um projeto é só seu, e aí você tá ali, você não tem muitas pessoas trabalhando com você, mas quando você tem várias pessoas trabalhando com você, é interessante você deixar tudo muito bem comentado, porque não é porque a pessoa é programadora que ela sabe o que você está fazendo ali. Às vezes ela não sabe, às vezes as variáveis não são declaradas de uma maneira tão clara, às vezes ela não sabe para que serve aquela função que você utilizou. Um programador de um nível um pouco mais baixo, ou simplesmente ele não sabe, ele não aprendeu aquela função. Então sempre deixe tudo muito bem comentado. Então aqui, ó, por exemplo, passo 1, configurar o Chrome Driver e abrir o WhatsApp. Substitua pelo caminho do seu Chrome Driver. Então aqui eu coloquei da maneira mais clara, tá? Esse substitua é mais se você tiver
colocando para alguém ou estiver ensinando alguém. Mas aí, se você não tiver, você pode tirar isso aqui e manter só o passo 1. Então, passo 1, configurar e abrir. Então, aqui eu estou entrando no Chrome Driver, eu estou usando a biblioteca Selenium para isso. Então, você pode colocar aqui como, por exemplo, o passo 0, a gente pode colocar definir as bibliotecas, por exemplo. Então, definir as bibliotecas e a gente coloca aqui em cima ainda. A gente coloca acima. E aí a gente deixa aqui, ó, passo 0, definir as bibliotecas. Então, eu defini e trouxe as bibliotecas para dentro do código. Passo 1, configurar o Chrome Driver. Então, aqui eu entrei. Então, aqui eu entrei dentro do site do WhatsApp. Então, aqui eu coloquei, ó, aguardar 15 segundos. Então, esses 15 segundos aqui que eu coloquei de time sleep, é ele esperando o Chrome Driver abrir para eu poder fazer um login manual lá, colocar o meu celular para ler o QR Code. Então, aqui são tempos, tá? Existem, digamos que, outras bibliotecas e ferramentas no Python que você não precisa utilizar esse time sleep. O próprio Python, ele sabe ler quando o navegador carregou, quando ele fez as coisas, e é até melhor, tá? Eu não trouxe aqui, eu trouxe um código mais simples, porque esses 15 segundos às vezes pode funcionar, mas se você tiver uma oscilação na internet e ele demorar 16 segundos, o código já vai dar erro. Então, eu recomendo você utilizar essas ferramentas mais avançadas, mas eu não trouxe aqui porque o intuito não é o código, mas sim a lógica, tá? Então, sempre um passo a passo, ó, definir a lista de contatos que a mensagem vai ser enviada. Então, aqui eu tenho uma lista básica, mas isso aqui geralmente é uma interação com a planilha de Excel. Você vai ter aquela base lá com 50 pessoas no Excel para você enviar as mensagens. Então, aqui vai ser a mensagem pronta. Então, qual é a mensagem que eu vou enviar? Olá, é uma mensagem automática enviada pelo robô de mensagem. Coloquei genérico, tá? Isso aqui geralmente você não vai colocar, você vai utilizar essa automação para fingir que é você. Então, você vai abordar essa pessoa de determinada maneira. Então, você geralmente vai fingir que é você. Eu coloquei mais genérico aqui. Aqui a gente tem o passo 3, então enviar a mensagem para o contato. Então, aqui é uma função um pouco mais avançada para a gente poder enviar a mensagem. Então, aqui eu coloquei um passo 3, iniciando o envio. Então, aqui, essa estrutura aqui do search box é para ele, quando você estiver lá no WhatsApp Web, ele vai localizar aquele trecho onde a gente escreve as mensagens. Então, ele precisa localizar isso baseado em alguma coisa. Eu coloquei aqui baseado no XPath. Então, eu vou lá no XPath, vou localizar a caixa de texto. Localizei, vou escrever a mensagem. Então, ó, clica no contato encontrado. Então, aqui eu vou selecionar o contato. Aqui eu estou digitando, na verdade, né? Aqui eu coloquei para buscar o contato. Eu falei invertido, mas aqui é para buscar o contato e aqui é para localizar a caixa de texto. Então, aqui eu localizei a caixa de texto, aqui eu escrevi o texto que eu coloquei. Então, você vai ter também as partes avançadas de você encontrar aquela setinha para enviar a mensagem. Então, você vai localizar aquilo ali pelo XPath, vai clicar ali, você vai ensinar o Python a clicar ali para enviar a mensagem. Então, aqui, ó, executar a função para enviar. Então, aqui eu estou dando meio que o start. Então, é aqui que ele vai realmente funcionar. E aqui o driver quit, ó, fechar o navegador. Então, isso aqui é uma função para fechar o navegador através do web scraping. Então, essa é a ideia por trás da lógica de programação. É o pensamento do programador. Entenda a lógica de programação como o pensamento do programador. É o que você vai ter que fazer nesse projeto. E isso é interessante porque conforme você for ganhando experiência, e eu não recomendo você deixar isso só para experiência, tá? Se você está começando hoje, já começa a pensar dessa maneira. Começa a pensar de uma maneira lógica. Então, eu vou fazer um projeto. O que eu preciso fazer para automatizar um e-mail? Bom, primeira coisa que eu preciso fazer é abrir o navegador. Segunda coisa é colocar o login. Terceira coisa é colocar a senha. Quarta coisa é clicar no botão de logar. Então, é bem básico mesmo, tá? Colocou o login, colocou a senha, clicou, entrei no e-mail. O que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso localizar a caixa de texto para escrever esse e-mail. E por aí vai. Então, você vai pensando dessa maneira lógica para você estruturar cada vez melhor o seu projeto. Então, quando você pensa dessa maneira, quando você começa um projeto novo, você começa muito mais rápido, porque você já quebrou em diversas etapas, você já sabe que cada etapa precisa fazer, então você vai passar a maior parte do tempo só escrevendo ali o que cada coisa precisa ser feito. Obviamente você não vai escrever a 1000 por hora, mas você já sabe o que precisa ser feito em cada trecho. Obviamente você vai adaptando a lógica conforme o projeto for se desenvolvendo, às vezes você esquece uma coisa, às vezes você coloca uma coisa demais, mas no geral é assim que funciona, tá? Então por essa aula foi só isso, tá? Eu não trouxe nenhum código para a gente escrever mesmo, eu trouxe os códigos prontos só para comentar como funciona a lógica de programação. Então por essa aula é só isso.
Fico por aqui, confere os links na descrição, se inscreve no canal, like no vídeo, me siga no Instagram e até a próxima.